bem-vinda ao Filmeninas. Aqui a gente fala sobre filmes e séries com uma perspectiva feminina e hoje eu vou conversar com vocês sobre Fate, a saga Winx, a nova série da Netflix. Baseada na animação O Clube das Winx, lá dos anos 2000, que fez muito sucesso por aqui, a nova série da Netflix vai trazer Bloom, uma jovem adolescente que descobre recentemente que é fada depois de ter causado uma tragédia familiar. Então a jovem vai estudar em Alfia, uma escola no outro mundo que promete ajudar ela a controlar os seus poderes e introduzi-la nesse universo das fadas. Não é comum as fadas terem pais humanos e por isso Bloom acaba mergulhando numa descoberta sobre o seu passado, sobre quem é ela e qual a sua origem. E é isso, somado às descobertas que a gente acaba fazendo por consequência da escola Alfia, que vai nos guiar durante esses 6 episódios. A série também vai nos abordar os especialistas, que são como uma asa militar ali da Alfia, e vai pincelar um pouco sobre o Reino Solária, que é onde a escola está localizada. Os 6 episódios foram muito bons porque não deu tempo de ter nenhuma barriga e de nenhuma desmotivação durante a série. O roteiro é muito bem amarrado e tem uma história muito boa, cativante e bem desenvolvida. Eu gosto muito do trabalho que o roteiro faz em criar nuances entre o bem e o mal, de fazer quando as coisas mudam de perspectiva, a gente duvidar de quem é bem, de quem é mal, dos motivos e dos propósitos das pessoas. E também gosto muito de como ele aborda os defeitos e os erros dos personagens. Ele mostra muito a importância da gente assumir os nossos erros, da gente reconhecer os nossos defeitos e da gente tentar melhorar. E eu acho que numa história que o público voltado é um pouco mais adolescente, ele tem umas mensagens claras, muito legais e que não ficam tão piegas para esse público absorver a mensagem. Eu acho que é tudo muito natural e muito bem desenvolvido. Mas apesar de ter gostado muito dos 6 episódios, eles serem super dinâmicos e ter uma história bem amarrada e muito bem desenvolvida, eu acho que a série se beneficiaria de ter 1 ou 2 episódios a mais para a gente conhecer um pouco melhor esse universo fantástico que eles nos apresentam, que é tudo muito corrido. Eu acho que os 6 episódios demoram muito em tramas adolescentes e tudo, e a gente acaba não vendo tantas coisas relacionadas às fadas e ao universo. A gente vê muito pouco a relação das fadas com os especialistas, de como funciona essa conexão deles, tem um treinamento bem por cima, assim. Eu acho que eu queria conhecer mais sobre a escola, que parece que só tem 3 professores, não entendi muito bem qual que é a da escola, entendeu? Eu queria saber quais são as aulas, para onde esses alunos vão, quem são os pais desses alunos. A gente não conhece nada, a gente não conhece quem são os súditos do Reino de Solária, o que o Reino de Solária significa, a gente não vê um mapa do que abarca ali o Reino de Solária, sabe? A gente não tem acesso a pessoas fora do colégio, então a gente tem 3 adultos e alguns estudantes ali, que também é muito pincelado. A questão do primeiro ano e do segundo ano é muito abordada nos primeiros episódios, mas depois isso acaba se misturando. Então eu queria entender mais essa dinâmica, queria entender mais a extensão dos poderes das fadas e do que tem além do limite da escola. Talvez nas próximas temporadas eles venham a abordar isso, mas é uma coisa que eu senti falta de mergulhar mais nesse universo fantástico. E apesar de eu ter gostado muito do roteiro e ser o que eu mais gostei na série, e ter amado a história e o desenvolvimento dele, eu acho que ele é muito seguro e muito preso nas suas formas e nos seus estereótipos. Por exemplo, a história ela anda com base em descobertas feitas através de mentiras. Por exemplo, a pessoa contou uma coisa, essa coisa era mentira, aí descobriu e a pessoa vai e conta a verdade. Só que tudo seria muito mais bem resolvido se a pessoa contasse a verdade inteira, só que ela não conta. Isso acontece umas 3 ou 4 vezes, de ela contar meias verdades, a pessoa descobrindo, aí a pessoa distorce o que ela descobriu porque a outra mentiu e tudo. E eu acho que apesar disso criar uma trama interessante, intrigante assim para quem tá assistindo, quando a gente analisa o roteiro ele fica meio repetitivo nesse sentido, assim, de que a história ela só vai se baseando em mentira e descoberta. E aí a gente também acaba não sabendo em quem confiar, quem é o personagem que não vai mentir pra gente, sabe? Então eu acho que ele podia ter mudado um pouco de caminho depois de ter feito essas repetições de mentira, verdade, ter escolhido outra forma de nos revelar o passado da Alfia e de fazer a história seguir. E quando eu falo de estereótipos, eu também estou comentando sobre o embranquecimento do elenco, que foi uma grande polêmica e que eu acho que a polêmica tá certa. Então vamos começar falando sobre o personagem da Terra que veio substituir a Flora da animação. Na animação, a Flora, que é essa fada da terra, da natureza e das plantas, ela tem origem latina. E na série, ela é substituída pela Terra, uma menina branca, só que porém gorda.
Quando o autor foi justificar essa mudança, ele disse que ele não queria trazer só uma representatividade étnica, mas também uma representatividade de corpos. Porém, não é assim que funciona a cota da minoria, né? Se você ou é negra, ou é asiática, ou é gorda, ou é não sei, ou tem deficiência, né? Ou assim dá pra ter uma negra, dá pra ter uma latina, dá pra ter uma gorda, todas convivendo junto. Então eu não acho que é muito plausível ele falar que queria ter uma representatividade de corpos, excluindo a pessoa de origem latina e deixando todo mundo branco. Também não é por aí o caminho, né? E falando da Terra, eu amei a personagem, não acho que a gente tem que dar hate nem pra atriz, nem pra personagem por ela estar ocupando esse papel, que ela é uma personagem latina, porque também não é culpa dela. E eu acho muito legal, realmente, trazido essa representatividade de corpos, que não tem na animação. E ela é uma personagem muito forte, muito fofa, muito gentil, mas super poderosa também. Só que eu acho que quando ela vai falar sobre a situação dela ser gorda, do papel que ela enfrenta na sociedade, é muito expositivo esse jeito que ela aborda as questões. Então ela vai falar do patriarcado, ela vai falar quase uma thread do Twitter. Ela vai falar sobre o papel dela de adolescente gorda, sempre ser amiga, sempre ter que ser gentil. Ela também faz uma thread do Twitter. E aquilo não avança na história, aquilo fica só uma palestrinha meio mal desenvolvida, um diálogo meio mal escrito, assim, é essa a sensação que eu tenho. E o pior de tudo é que, apesar dela explicar qual que é o problema do estereótipo da menina gorda, ela meio que acaba vivendo esse estereótipo ao longo dos episódios. Então, apesar de eles terem colocado ela como uma fada forte, como uma menina, né, que se impõe, que faz as coisas, no final do dia ela acabou sendo um pouco o estereótipo da menina gorda. E eu acho que a série, por apresentar pra gente como a menina gorda é enxergada e como ela é trabalhada nas outras obras, eles deveriam ter traçado um caminho diferente para a Terra, ter colocado ela numa posição diferente. Então eu acho que ele explicou e seguiu, então fez muito sentido. E aí também a gente tem a personagem da Musa, que eu amei, ela foi minha personagem preferida. Ela tem essa coisa de ser empática e tal, eu achei ela muito bem desenvolvida, um amorzinho, só que na animação a Musa é claramente a personagem asiática e aqui de novo ela é uma menina branca. Então aqui a representatividade da menina asiática morreu porque nem foi justificada por uma diversidade de corpos, porque ela é uma menina bem padrãozinho. Eu, apesar de eu ter gostado muito, eu acho que porque fizeram isso, não colocaram uma menina asiática. Adorei a atriz, adorei a personagem, acho tudo muito bonitinho, mas só reforça que o embranquecimento do elenco realmente aconteceu e que não tá buscando a representação que a animação tanto trabalhou e que era um dos motivos que deixava ela mais legal e mais acessível, assim, para todo mundo, porque uma das coisas que era mais legal na Winx era ver um elenco todo diverso, e aí a série acabou tirando isso da gente. E aí a gente tem a Aisha, não sei como é que pronuncia o nome dela, que é a personagem negra, que é a colega de quarto diretamente da Bloom, e que é a única personagem que não tem desenvolvimento na série. Sim, Fate, Winx, não tem como te defender no quesito de diversidade e representatividade, tá muito difícil. A Aisha é essa menina atleta, super certinha, que o mais importante para ela é fazer o que é certo, independente das amigas, independente de qualquer coisa, ela quer buscar a verdade, ela quer a justiça. Eu acho que isso é uma personalidade bem legal, só que ela é a única personagem que a gente não sabe nada sobre a família dela, que não tem um arco próprio e que fica ali só sendo amiga da Bloom. E tem muito o estereótipo da amiga negra que tá ali pra ser o suporte amiga da personagem branca, e é isso que a Aisha é. Ela não evolui em outro sentido, e é muito frustrante, porque ela parecia ser muito legal, ela parece ser super poderosa, e os arcos dela são muito pequenininhos, que se concentram ali em um episódio, e ela acaba sendo uma X9, assim, sabe? É a personagem que você cria menos empatia, porque a série não dá um background pra gente. A série não se preocupa em tentar fazer a gente conhecer melhor a Aisha. E logo na personagem negra, a única personagem negra, achei isso um pecado, assim, quase imperdoável. Eu espero que na próxima temporada a Aisha seja realmente desenvolvida, porque não curti o que fizeram com a personagem que tinha tanto potencial e que é um amorzinho. E agora eu vou ser um pouco polêmica, eu vou falar da Bloom, porque pra mim a Bloom foi insuportável. Que menina chata, gente. Eu conseguia me sentir empatia pelo drama dela, não sei quem eu sou, não sei de onde vim, sou uma fada agora, do nada descobri isso, quero saber mais, estão mentindo pra mim. Consigo entender esse drama adolescente dela, mas eu acho que a personagem ela é muito egoísta, é sim, bem egoísta.
E apesar de eu gostar muito de como ela é desenvolvida, porque eles conseguem fazer os defeitos dela, fazer ela reconhecer os defeitos, reconhecer os seus erros, sem mudar a personalidade, que é muito positivo, eu não gostei da personalidade dela, então o meu problema foi um pouco mais embaixo. Gostei de todo o arco da personagem, acho que foi muito bem desenvolvido, acho que ela é muito bem trabalhada, as nuances da personagem e tudo, mas eu acho que quando venderam ela lá no primeiro episódio como uma menina esquisita, sabe, meio underground, meio excluída, gosta de ficar na minha, não é compatível com o que a gente vai ver ao longo dos episódios, porque ela é bem afrontosa, ela é bem enturmadinha, assim, ela fica amiga até que rápido ali das meninas, sabe? E eu acho que ela dá em cima lá do mocinho, que tem namorada também, assim, 2 pulos. Então eu acho que como foi introduzida a menina esquisita excluída, não é como ela vai se apresentando. E eu acho que isso pecou pra quem se identificou com ela lá no começo, falando a pessoa mais quietinha, que gosta de ficar mais na dela, que a Blue não se tornou essa pessoa, se tornou uma pessoa que toma as rédeas, que toma liderança, bem impulsiva. Então eu senti esse conflito. Ela era excluída, mas porque ninguém nunca tinha conhecido ela de verdade, sabe? Qual que é a personalidade dela? Por que ela é esquisita? Porque ela fala no começo que ela é esquisita, mas ela é normalzíssima, normalzíssima. Então eu acho que faltou explorar mais essas coisas da personalidade dela, além de apenas ser muito, muito teimosa, cabeça dura. E uma coisa que eu não gostei, mas que não é culpa da personagem, é culpa do roteiro todo estereotipado em cima dos personagens, é que logo no começo a gente tem uma fetichização da ruiva. Sabe quando um menino nerd de fantasia tem um fetiche inexplicável em ruiva? Acontece isso logo no começo. Introduz a Bloom, que é ruiva, né, tem os cabelos laranjinhas, e aí já fala, ai, ruiva é boa de cama. Ai, gente, pra quê? Eu acho que é uma sexualização da personagem desnecessária, não precisava ter essa frase, porque já é uma coisa que acontece muito com as meninas ruivas, principalmente em universos fantásticos, né? E já é meio chato que toda fantasia, a personagem principal, toda poderosa, toda mística, seja uma menina branca, magra, ruiva. Não foge muito disso, já tava ali bebendo de um estereótipo, já não precisava escancarar esse outro lado do estereótipo, que serve simplesmente para sexualizar a mulher, né? Então eu acho que isso foi um defeitinho e que vai acontecendo em outros níveis também no decorrer dos episódios. Por exemplo, o cara lá falou da representatividade de corpos, mas aí apagou a representatividade étnica e apagou a representatividade LGBT junto também, porque o jeito que o Riven, que é um dos especialistas, fala sobre o outro mocinho ser gay é bem ofensivo, é bem datado, assim, adolescentes dos anos 2000 que ficavam, nossa, será que fulano é? Será que é? Será que não é? Eu achei que isso não cabe mais numa série de 2021. E também nunca chega a dizer se é, se não é, não tem nenhum personagem LGBT, não tem beijo, não tem nada, tem uma ceninha ali que também nem dá pra entender o que tá acontecendo direito. Eu acho que nesse sentido a série peca muito, principalmente tendo a animação, que lógico que na animação não tem personagem LGBT, porque naquela época, né, era um absurdo e tal, mas eu acho que a animação ela traz uma coisa muito de representatividade da época que ela foi feita, sabe? As pessoas, o público queer gosta muito daquele glitter, daquela coisa acontecendo, daquelas fadinhas de mulheres empoderadas, e a série ela acaba deixando isso um pouco de lado e focando apenas no público branco. Eu acho isso muito, muito errado, e eu acho que foi onde me pegou ali e que me impediu realmente de criar uma relação mais profunda dentro do meu coração com a série. E por fim eu queria falar sobre o visual. Eu quero deixar claro que eu gostei muito de Fate, a Saga Winx. Foi uma série que eu amei. Eu não tô levando tanto em conta a animação, porque é uma coisa que eu assistia muito, eu tenho muito quentinho no coração, mas eu não me lembro. É uma memória puramente afetiva, mas eu vou ter que falar mal da questão visual um pouquinho. Eu acho que a série errou em ter esse tom meio sombrio, não porque a animação era puro glitter e coisas coloridas, o que eu amava e também queria ver mais, mas porque ela ficou muito genérica. Então se a gente pega Sabrina, a gente pega Riverdale, a gente pega Shadowbones, a gente pega The Witcher, a gente pega aquele filme O Sétimo Filho, todas essas coisas meio de fantasia, meio infanto-juvenil, tem a mesma cara, tem a mesma estética, parece que foi filmada pela mesma pessoa, dirigida pela mesma pessoa. E eu acho que Fate, a Saga Winx, perdeu a oportunidade de sair disso e talvez trazer as cores e o glitter da animação, ou talvez trazer uma coisa totalmente diferente, mas que não deixasse a estética tão igual a tudo que a gente tá vendo atualmente. Eu sei que a gente vive esse boom do sobrenatural, e agora a gente viveu lá na época do Crepúsculo, né, com vampiros, e agora a gente vive uma coisa meio fadas e bruxas, mulheres empoderadas e tal, que é uma narrativa muito branca ainda também, eu acho. A gente falta incluir mais personagens negros e asiáticos e de outras etnias. E eu acho que a gente vive esse momento realmente,
mas eu acho que ela perde a oportunidade de se distanciar e criar uma originalidade, uma autenticidade maior e fortalecer um pouco mais a marca da Sago Winx, assim, sabe? Porque no final do dia, quando a gente daqui uns 10 anos for olhar para um bando de coisa de fantasia que existe, corre muito risco dela ficar perdida ali no meio das coisas genéricas, sabe? De não ter criado uma identidade tão forte que se sobressaia dentro do mar de coisas sobrenaturais de bruxas que existiu nesse período. Então foi isso que eu achei de Fate a Sago Winx. Eu sei que eu fiz várias críticas, mas eu quero deixar muito claro assim que eu amei, achei o roteiro muito bom. Acho que tem o potencial de virar uma série incrível se for renovada para a segunda temporada. Ela é uma coisa que lembra muito Harry Potter também. A relação da diretora com a Bloom é muito Harry com o Dumbledore. Ela parece um pouquinho uma colchinha de retalhos, assim, de várias coisas que a gente já viu, mas eu acho que fantasia é meio que isso mesmo, não tem como muito fugir. Ela segue essa fórmula adolescente, que é o que a gente gosta, é um ponto de conforto para quem assiste, para quem é fã desse gênero, e eu acho que ela cumpre muito bem, ela tem um universo super interessante para mostrar pra gente. Eu quero muito, espero muito que ela seja renovada para a segunda temporada. Acho que se você é fã de fantasia ou de séries com tramas teens e tal, ou tem essa nostalgia do Clube das Winx, saiba que é uma animação completamente diferente, independente, essa foi a intenção, mas que funciona muito bem. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchauzinho!